Capítulo 8. Coincidentemente encontrando com Shu Yui. A Aliança Lada raramente recruta membros, mas quando eles o fazem, as pessoas que eles recrutam são como dragões em forma de homens. Embora a Aliança Lada apenas tenha 32 pessoas, eles são muito bem conhecidos na corte interna. E ainda, seus corações são um só, e eles olham para cada membro como uma extensão de suas mãos e pés. Quem quer que seja que ouse fazer algum movimento contra os membros da Aliança Lada, não importa quem seja, eles irão ter sua vingança. 2 anos atrás, uma escola de terceira classe na província Azur machucou um membro da Aliança Lada. Quem exterminou aquela escola foi também a Aliança Lada. Tão forte? Ouvindo aquele ponto, Shu Feng também estava surpreso. Embora uma escola de terceira classe não pudesse ser comparada com a escola Dragão Azur, ela ainda tinha algum poder. Para serem capazes de exterminá-los, eles mostravam que a Aliança Lada era muito forte. E ainda, mesmo que os fundadores da Aliança Mundial e da Aliança da Espada são muito fortes, comparado com o fundador da Aliança Lada, existe uma grande diferença. De acordo com os rumores, o fundador da Aliança Lada entrou na corte interna na idade de 11, se tornou um discípulo do núcleo na idade de 14, e foi o discípulo número 1 com a idade de 16 na escola Dragão Azur. Mas infelizmente, ele não está mais na escola Dragão Azur. No ano em que fez 16, ele deixou esse lugar e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Enquanto falava sobre coisas como essas, o irmão mais novo parecia estar arrependido. Como essa pessoa se chamava? Shu Feng estava ainda mais atônito. Discípulos do núcleo eram figuras importantes na escola Dragão Azur e cada um deles podia se dizer que eram gênios na cultivação marcial. O fundador da Aliança Lada se tornou o mais forte entre os discípulos do núcleo na idade de 16. O quanto incrível era aquela pessoa! Seu nome é Zantiani. O irmão mais novo disse seu nome, uma palavra de cada vez. Zantiani. Shu Feng se lembrou daquele nome porque ele era qualificado para ser lembrado por Shu Feng. Está certo, eu ouvi que nossa beldade da corte interna também é um membro da Aliança Lada, e ela é também um dos discípulos mais fortes entre os discípulos do núcleo. E ainda, fora Elder Surrou, entre os discípulos do núcleo de atualmente, há muita gente que pertence à Aliança Lada. E todos seus feitos não eram inferiores aos dos fundadores da Aliança Mundial e da Aliança da Espada. A Aliança Lada não é forte? O irmão mais novo continuou dizendo. Se você diz que é assim, então essa Aliança Lada é realmente forte. Há algum símbolo especial para os membros da Aliança Lada? Shu Feng estava ficando mais e mais interessado nessa Aliança Lada. É raro ver alguém da Aliança Lada, mas em seus peitos, eles usam um pequeno emblema, um par de asas está nesse emblema. Os 3 conversavam enquanto andavam, e logo eles chegaram ao plaza que estava cheio de pessoas. Era o lugar para registro da caçada pelas medicinas espirituais. Atualmente, o tão falado registro era escrever seu próprio nome em um rolo e colocar numa parede e então pegar um símbolo. Não havia elders lá. Júnior, a caçada pelas medicinas espirituais começa amanhã. Então, eu estava pensando que você deveria se juntar em uma aliança e pedir abrigo. Eu irei te dar um conselho. Não pense em se juntar em uma aliança como a Aliança Lada porque nós não teremos uma única chance em toda a nossa vida. Sem mencionar a Aliança Lada, a Aliança Mundial e a Aliança da Espada também não são fáceis de entrar. Então, se você quiser se juntar a uma aliança, você precisa manter seus olhos abertos. Depois de se registrarem, os 2 irmãos começaram a tirar vantagem do bom ambiente outra vez. Por favor, me dê algumas indicações. Vendo que os irmãos eram tão amigáveis, Shu Feng não teve o que fazer, mas dar alguma face para eles. Embora as alianças mais fortes sejam difíceis de entrar, você também não pode escolher uma fraca. Por exemplo, você nunca deveria entrar nessas que dizem quão boas elas são para todas as pessoas. Essas alianças não poderão te proteger e você vai sofrer bullying. Como aquela garota que está dando folhas de bambu para todo mundo. Com um olhar, você pode dizer que ela é de alguma aliança fraca e eles estão aqui para enganar novos discípulos. Dizendo aquilo, o irmão mais velho apontou em direção a uma jovem mulher vestida de roxo que estava por perto. Olhando na direção que ele tinha apontado, Shu Feng não teve o que fazer, mas olhar branco. Aquela jovem mulher vestida de roxo era Shu Yui. Shu Yui! Vendo ela, Shu Feng excitadamente gritou. Depois de ouvir os gritos de Shu Feng, Shu Yui virou sua cabeça para olhar.
Quando ela viu Shu Feng, ela também estava contente enquanto ela acenava. Ela gritou em Shu Feng. Shu Feng queria encontrar Shu Yui, mas ele nunca tinha imaginado que eles iam se encontrar em um lugar como aquele. Então, ele apressadamente andou em direção a Shu Yui. An, ele está acabado. Outro idiota foi enganado. Nós perdemos nosso tempo depois de falar tanto com ele. Vendo aquilo, os irmãos se olharam com seus 4 olhos e balançaram suas cabeças. Shu Feng, você finalmente entrou na corte interna, e isso é ótimo. Nós podemos finalmente começar a treinar juntos. Enquanto olhava para as roupas roxas de Shu Feng, Shu Yui estava tão feliz que seu coração poderia saltar para fora. Ela estava contente por Shu Feng do fundo de seu coração. Shu Yui, o que você está fazendo? Shu Feng estava bastante curioso enquanto olhava para as folhas de bambu. Oh, você ainda não sabe, Shu Wei criou uma aliança na corte interna chamada Aliança Shu. Todo mundo da família Shu está nessa aliança Shu. Mas mesmo assim, ainda há muito poucas pessoas em nossa aliança. Então, tirando vantagem desses novos discípulos que estão entrando na corte interna, eu quero tentar atrair algumas pessoas a mais para entrar na nossa aliança Shu e aumentar nosso poder. Depois de tudo, se a aliança Shu tiver um bom desenvolvimento, no futuro, isso irá ajudar bastante nossa família Shu. Shu Yui explicou enquanto sorria. O Shu Wei que Shu Yui mencionou era um jovem irmão elder na família Shu. Ele fez 20 anos esse ano, e 10 anos atrás, ele entrou na escola Dragão Azul. Entretanto, Shu Feng não tinha uma boa impressão de Shu Wei, porque Shu Wei era uma das pessoas que faziam bullying quando ele era mais novo. Eu irei te ajudar. Embora ele não gostasse de Shu Wei, Shu Feng não queria que Shu Yui trabalhasse muito. Está tudo bem, realmente está tudo bem. Você não entende a situação na aliança Shu, então eu faço isso eu mesma. Shu Yui sorriu enquanto negava, e então perguntou com preocupação, está certo, Shu Feng, você se registrou na caçada pelas medicinas espirituais? Olha isso. Shu Feng sorriu, e tirou o símbolo para a caçada das medicinas espirituais. Isso é ótimo! Desta vez, eu posso ir com você e pegar as medicinas espirituais. Eu vou te dizer uma coisa, pegar as medicinas espirituais é uma batalha de perspicácia e bravura e é muito interessante. Enquanto ela mencionava a caçada pelas medicinas espirituais, Shu Yui parecia realmente aguardar por aquilo. Shu Feng, eu estarei ocupada. À noite, venha me procurar, tem algo que quero falar para você, então você tem que vir. Shu Yui viu outro discípulo novo passando, então ela rapidamente colocou uma folha de bambu nas mãos de Shu Feng e andou em direção àquele discípulo novo e introduziu a aliança Shu para ele. Vendo Shu Yui insistindo daquela maneira, Shu Feng não forçou o assunto. Naquela folha de bambu, a localização da residência de Shu Yui estava escrita nela. Andando no plaza e escaneando através da multidão, ele descobriu que havia muitas pessoas como Shu Yui que anunciavam suas alianças. Mas muito pouca gente se importava com eles. Desde que ninguém fosse idiota, ao menos que não conseguissem entrar em uma aliança forte, poucos iriam escolher se juntar em uma aliança pequena como essas. A tão falada aliança Shu tinha apenas Shu Yui, ela mesma, recrutando membros. Até o fundador, Shu Wei não apareceu. Isso mostrava que apenas Shu Yui pensava na família Shu. A noite veio e Shu Feng também foi até a residência de Shu Yui como planejado. Shu Yui estava andando para frente e para trás no lado de fora de sua residência e era óbvio que ele estava esperando por alguém. Quando Shu Yui viu Shu Feng, ela colocou ambas as suas mãos atrás em suas costas enquanto pulava e saltava até ele. Embora Shu Yui fosse um ano mais velha que Shu Feng, ela continuava na aurora de sua juventude. Não apenas sua aparência era linda, seu caráter era também animado e alegre. Na família Shu, Shu Yui podia-se dizer que ela era uma palhaça. Não importa se era novo ou velho, eles todos gostavam dessa garotinha estranha. Assim que ela chegou em frente de Shu Feng, Shu Yui abriu suas mãos e disse enquanto gargalhava, "Hey, apresse-se e pegue isso." Entre as brancas palmas de suas mãos, estava uma erva santa espiritual.